Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Justiça mantém afastamento de diretoria da Federação Maranhense de Futebol. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, se posiciona contra a decisão que afastou o Procurador-Geral do Estado. Quinta Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres começa nesta terça-feira. Pós-graduação em Direito da UFMA promove palestra e lançamento de livros. No esporte, após vitória, Sampaio disputa hoje com o SESI Araraquara a quarta partida da final da LBF. Campeões celebram Supertaça de Futebol de Base. Inscrições ao Curso Nacional de Treinadores de Voleibol de Quadra seguem até setembro. Paulo Pellegrini comenta: futebol feminino conquista primeiro título nacional para o Piauí. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre os cânceres de intestino e também coloretal e esteatose hepática. A gente vai conversar com o cirurgião gastroenterologista Dr. Osimo Gama. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham a programação da 106. É isso aí. 7h15, terça-feira, dia 19 de agosto. Mayra, assim rápido, né? Dia Mundial Humanitário. Dia Mundial da Fotografia. Dia da Integração Jurídica Latino-Americana. Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Também Dia do Historiador. Dia Nacional do Artista de Teatro. Hoje é Dia Nacional do Ciclista. Também é Dia Nacional da Aviação Agrícola. E Dia de Luta da População em Situação de Rua. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas 16 minutos agora. Agora vamos para a ordem. Manchetes do dia. Vamos às manchetes do dia, Mayra Nogueira. 7 horas 16 minutos agora. Vamos começando, Mayra, aqui com os destaques de O Imparcial. E você confere com a gente no site da 106, no aplicativo que você pode baixar diretamente no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, e também no YouTube, @Universidade FM 106. É a live do Jornal Rádio Universidade, confira por lá e pode interagir também, tá? Aqui em O Imparcial, a gente já observa uma capa bem jocosa, claro, em O Imparcial. Flávio Dino, de olho no poder. Decisões de Flávio Dino no STF desdobram-se em disputa política no Maranhão. Com 1 ano e meio no STF, o ministro Flávio Dino continua a exercer forte influência política no Maranhão, seu antigo reduto. Suas decisões têm impactado diretamente a administração do governador Carlos Brandão, hoje seu rival. Um dos principais focos da disputa é a indicação para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, onde Dino tem atuado como relator. O embate revela uma complexa briga pelo poder local, mobilizando aliados e desdobrando-se em uma crescente tensão política entre os dois grupos. O fato ganhou destaque na mídia nacional, conforme apurado em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo. Desdobramentos dessa manchete também, Mayra Nogueira. Decisão de Flávio Dino suspende efeitos da lei Magnitsky no Brasil. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta segunda-feira, dia 18, a aplicação da lei Magnitsky no Brasil por meio de uma decisão liminar na ação que discute o caso de Mariana na justiça inglesa. No texto, o ministro proíbe restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros por parte de empresas ou outros órgãos que operam no Brasil. É isso aí. Nos Estados Unidos já reagiram a esse movimento do ministro Flávio Dino. Daqui a pouquinho, no ambiente nacional, a gente traz mais detalhes. Também, como destaque, disputa pela FMF vira caso de polícia, Mayra Nogueira. Grupo dos 17 filiados adere à intervenção e pede a Assembleia Geral urgente. Outro, que apoia a diretoria afastada, denuncia uma suposta falsificação de assinaturas no documento. Daqui a pouquinho, Borges traz mais informações.
E também, deputado Márcio Gerri propõe taxa sobre Big Techs bilionárias. Segundo o projeto, a cobrança incidirá apenas sobre empresas que faturam mais de 100 milhões por ano e tenham mais de 1 milhão de usuários no território nacional. Para a GR, a medida é necessária para que empresas que exploram o mercado brasileiro deem retorno à economia nacional. O fundamental é que essas plataformas que faturam bilhões ou até trilhões no Brasil contribuam de forma justa, afirmou o deputado. Errado não está. 7h20, também como destaque na parte de opinião, responsabilização de advogado público e os riscos da paralisia administrativa e o Maranhão no coração do mundo. 7h20, esses são os destaques de O Imparcial. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h20 agora, Mara Nogueira mandando alô para Mari Silva Mourão aqui com a gente no YouTube, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, muito obrigado pela presença de vocês diariamente com a gente, tá? 7h20, Mara Nogueira, vamos aqui às informações do trânsito, a gente traz de imediato o mapa do Waze.com, você confere com a gente no site, no aplicativo e também no YouTube da 106, na live do Jornal Rádio Universidade, aqui já indicando que o trânsito na Avenida dos Franceses segue bastante demandado nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira. Avenida Jerônimo de Albuquerque, demandada, mas o trânsito está fluindo. Avenida Daniel de Latouche, até antes ali com o cruzamento com a Jerônimo de Albuquerque, ali mais conhecido como retorno da Coama, antes de chegar ao retorno no sentido centro, o trânsito está bastante demandado, né? Ali já nas imediações do parque, aliás, qual é o nome daquele bairro mesmo, Mara Nogueira, ali perto do Turu, enfim, entrando pela Parque Coama. Vitória. Não, Parque Vitória não. Shalom, Parque Shalom, né? Ali em diante, até chegar nas imediações do retorno da Coama, é isso aí. O trânsito segue complicado por ali também. Alguns trechos aqui da estrada da Maioba, próximo ali ao residencial Paraty, também o trânsito segue bastante demandado neste momento, e claro, aqui na Avenida dos Portugueses, aqui já chegando, já passando, adentrando a área da Itaquibacanga, passando do Parque Botânico da Vale, trânsito bastante complicado neste momento, e trecho da BR-135, passando ali praticamente em frente ao aeroporto, né? Ainda na Avenida Guajajaras, né? Passando ali em frente ao aeroporto internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, tem 2 acidentes ali, é isso? É acidente, isso aqui? Enfim, o trânsito está muito complicado neste momento, na saída de São Luís. E Borges já chegou? Borges já está aqui na expectativa para entrar. Oi, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações do trânsito, informações referentes a um trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, neste momento, o fluxo é maior para quem se desloca sentido elevador do trabalhador, para quem busca aí o sentido centro, repetindo o que acontece neste momento nos principais corredores da capital, quando o fluxo maior ele se dá no sentido centro. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mas quem faz o sentido inverso, o condutor encontra um fluxo menor, portanto, estão fluindo sem problemas. Ainda informações relacionadas sobre o trânsito, agora em relação à Avenida São Luís, Rei de França, trânsito moderado na Rei de França até o momento, as 2 pistas seguem fluindo bem, sem congestionamento. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. A gente agradece, Borges, 7h23. Agora participe também, mande o WhatsApp 992 17 26 47, Mara Nogueira. Só lembrando que a Socorro Brito está na companhia em Passo Lumiar, Rosane de Caldas também em Passo Lumiar e a Rosângela Moreira na Coab. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, trazendo as informações desse assunto, né? Justiça mantém afastamento da diretoria da Federação Maranhense de Futebol.
Adalberto, a determinação é do desembargador Marcelo Carvalho Silva, foi divulgada no dia de ontem, nesta segunda-feira. Ele manteve a integralidade da decisão do juiz de direito, Douglas de Melo Martins, juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, determinação que confirma a validade dos efeitos do parecer de primeira instância, mantendo, então, afastados os diretores da Federação Maranhense de Futebol, dentre eles o presidente, o Antônio Américo Gonçalves. Em meio à decisão, o desembargador, o Marcelo Carvalho Silva, ele citou, abre aspas, gravidade comprovada dos indícios para fundamentar aí a sua determinação, a sua decisão, ponto referente à criação do Instituto Maranhense de Futebol. Questionado na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Maranhão. A Federação Maranhense de Futebol, ela segue sob intervenção, está sendo supervisionada pela advogada Suzana Lucena, portanto, então, mantida a decisão de afastamento dos diretores da Federação Maranhense de Futebol. Adalberto, Mayra. É isso aí. Falando em afastamento também, Mayra Nogueira. Vamos falar exatamente sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, que se posiciona contra a decisão que afastou o Procurador-Geral do Estado. Borges, mais detalhes sobre esse assunto. Posicionamento contra da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, posição contrária à decisão que afastou o Procurador-Geral do Estado, Valdênio Nogueira Caminha, afastamento no processo de reclamação 69.486 do Maranhão. A entidade, a OAB Maranhão, ela acredita que a medida represente grave risco às prerrogativas da advocacia. Ela também abriria precedente preocupante para profissionais de todo o país. De acordo com a decisão, ao Valdênio Nogueira Caminha, ele teria descumprido a ordem anterior do STF, o Superior Tribunal Federal. Isso, ao emitir parecer, ele teria permitido a continuidade de pagamento a servidor exonerado. A OAB, no entanto, sustenta que o documento questionado foi elaborado em 27 de novembro de 2024, já a decisão judicial citada foi proferida apenas em 13 de dezembro do mesmo ano, do ano de 2024. A OAB Maranhão observa ainda que o parecer de natureza técnica e opinativa incluía ressalva, ele determinava a suspensão de pagamentos caso houvesse ordem judicial contrária. E ainda de acordo com a entidade, de acordo com a OAB Maranhão, ela informou que vai levar o caso ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também não descarta outras medidas jurídicas. A entidade pontua que o episódio precisa ser revisto, isso com o intuito seria garantir o exercício legítimo da profissão. Adalberto, Mayra. Borges, são duas questões aí que, de alguma maneira, se entrelaçam, né? E que estão, neste momento, em um período crítico aqui em nosso estado. O primeiro em relação ao futebol, diretamente relacionado à Federação Maranhense de Futebol, e essa outra em relação às questões relacionadas à Procuradoria-Geral do Estado, e isso também por conta de vaga no TCE, enfim. Política e futebol, né? Um do futebol que tem razões políticas também, e o da política, né? Que acaba sendo uma espécie de jogo de xadrez, entre aspas, né? Mas que acaba até se comparando com o próprio futebol, né? Enfim, e sendo bem sarcástico e ao mesmo tempo lugar comum, né? Existe uma caixinha de surpresa em cada uma dessas aí. Vamos conferir, 7 horas e 28 minutos. Agora, mudando de assunto, Borges, falar sobre a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, esse evento que começa hoje, né? Exatamente, Adalberto. O Maranhão sediando a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, evento realizado aqui em São Luís, começa no dia de hoje, nesta terça-feira, e segue até amanhã, quarta-feira. Aí a 5ª conferência acontecendo nos dias 19, hoje, terça-feira, seguindo até amanhã, dia 20 de agosto. Essa edição, Adalberto, Mayra, tem como tema mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. A iniciativa é da SEMU, que é a Secretaria de Estado da Mulher. A conferência
ela vai reunir especialistas e gestoras públicas, também lideranças políticas e representantes da sociedade civil. O intuito desse encontro é debater desafios e propor soluções que ampliem os direitos e reforcem e fortaleçam conquistas. Esse evento ele vai acontecer, vai ser sediado aqui em São Luís, vai acontecer na Avenida Mário Andreasa, previsão de abertura a partir das 8 da manhã, se estendendo aí até as 5h30 da tarde. Portanto, então, no mês de enfrentamento à violência contra a mulher, campanha Agosto Lilás, a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, sendo sediada aqui em São Luís, a abertura no dia de hoje, nesta terça-feira, seguindo até esta quarta-feira. Adalberto, Mayra. É um evento muito importante, viu, Borges? Evento muito importante, até porque a quantidade de eventos negativos, né, feminicídios, que a gente tem noticiado aqui, toda a imprensa, né, tem noticiado, é uma coisa impressionante, impressionante. E um evento como esse, ele é muito necessário justamente para se provocar, né, não só ações de maior prevenção e até combate, como também pensar. É bom pensar essas coisas e procurar saber, né? Identificar onde estamos errando, porque é muito erro, é muito erro. 7h30, ainda dá tempo, Mayra, para chamar a última, né? Borges, a pós-graduação em Direito da UFMA promove palestra e lançamento de livros. Mayra, vai ser na próxima quinta-feira agora, o programa de pós-graduação em Direito da UFMA vai discutir o papel e os desafios do Ministério Público, isso com atenção ao cenário contemporâneo, iniciativa que marca o encerramento do semestre letivo. Esse encerramento vai ser marcado também pelo lançamento de 2 obras acadêmicas, evento que vai ocorrer na sede do programa de pós-graduação em Direito, no centro de São Luís. Previsão de início a partir das 7 da noite. Intuito é estimular o debate acadêmico e também científico sobre temas relevantes do sistema de justiça contemporâneo. A programação de encerramento do semestre letivo vai contar ainda com a palestra O Ministério Público no Contexto Atual. Essa palestra ela vai ser ministrada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, Danilo Castro. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h32 agora. Mayra Nogueira, chamando aqui o segundo bloco. A gente vai conferir. 21ª edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios celebra a força do empreendedorismo feminino no Maranhão. No esporte, após vitória, Sampaio disputa hoje com o César Araquara a 4ª partida da final da LBF. E campeões celebram super taça de futebol de base. Inscrições ao curso nacional de treinadores de voleibol de quadra seguem até setembro. No comentário de Paulo Pellegrini, futebol feminino conquista primeiro título nacional para o Piauí. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre os cânceres de intestino e coloretal e esteatose hepática com o cirurgião gastroenterologista Dr. Osimo Gama. Tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo, não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Mayra, são 7h33 agora. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste.
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7 horas e 36 minutos, agora Mayra Nogueira, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Aqui um panorama rápido, e você confere com a gente no site, no aplicativo, no YouTube, as manchetes dos principais portais da capital maranhense. Começando com o Jornal Pequeno, Justiça mantém afastamento da diretoria da FMF e relatório aponta graves irregularidades. Desembargador Marcelo Carvalho Silva manteve integralmente a decisão de primeira instância, informação que Borges trouxe no primeiro bloco aqui no Jornal Rádio Universidade. Em G1 Maranhão, o destaque é jovem assassinada com 3 tiros na cabeça no Maranhão. O corpo foi encontrado na beira de um lixão. Olha, violência contra a mulher. E uma garota, né? Uma pessoa, uma menina, né? Praticamente, né? Não dá para dizer que é uma adolescente, mas é uma pessoa muito jovem, né, gente? A pessoa não tem nenhuma vivência, enfim, assassinada desse jeito. É lamentável. Lá em Ninguém Merece Morrer, independente da idade, né? Mas a tenra idade sendo devastada desse jeito é simplesmente lamentável, porque quando a sociedade que destrói a sua juventude, ela não tem futuro algum. 7 horas e 37 minutos para finalizar o Imparcial, também no bordão do esporte, futebol maranhense, FMF e IMF, diretoria seguirá afastada por ordem de desembargador. É isso aí. 7 horas e 37 minutos, por aqui a gente traz agora informações do 21º Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que vai celebrar a força do empreendedorismo feminino aqui no Maranhão. Informações agora com Nicole Corrêa. O Sebrae Maranhão realiza nesta quarta-feira, dia 20, às 7 da noite, a 21ª edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A iniciativa celebra o talento e a dedicação de mulheres que transformam a realidade de comunidades por meio do empreendedorismo, reconhecendo trajetórias e dando visibilidade ao protagonismo feminino nos negócios. O prêmio tem 3 etapas: estadual, regional e nacional. Neste ano, premiando mulheres que lideram 4 tipos diferentes de negócios nas categorias: pequenos negócios, ciência e tecnologia, microempreendedora individual e produtora rural. Cada modalidade vai ter 3 vencedoras contempladas, com troféus nas colocações ouro, prata e bronze. Após a fase regional, as empreendedoras vão ser classificadas para a etapa nacional, com viagem garantida para o evento de premiação previsto para outubro, em Brasília. Além disso, as finalistas vão participar de um evento em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 30 e 31 de outubro, voltado para capacitação profissional e materiais online. Mais informações no site do Sebrae Maranhão.
Com redação de Elis Rodrigues, Nicole Corrêa, Jornalismo Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8, a previsão do tempo para esta terça-feira em São Luís indica que há possibilidade de chuva pela manhã, com céu parcialmente ensolarado durante o dia. A temperatura está em torno de 25 graus, com umidade relativa do ar de 88% e vento soprando a 18 km por hora, com direção leste. Para o Maranhão, em geral, possibilidade de chuvas pela manhã e melhora do tempo no período da tarde, embora as condições possam variar conforme a região do estado. Alberto Júnior traz agora a tábua de maré. É isso aí, Mara Nogueira. Hoje, terça-feira, dia 19, pré-amar, a primeira aconteceu às 3h10 da madrugada, com 5,1 metros. A segunda será às 4 da tarde, 4 horas e 2 minutos, melhor dizendo, com 5 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 9h47 da manhã, com 1,1 metro, e a segunda às 10h08 da noite, com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Mayra, a gente traz agora as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo e você confere com a gente na live do Jornal Rádio Universidade, no YouTube, no site e também no aplicativo da 106. Folha de São Paulo. Após ouvir europeus, Trump promete cúpula Putin-Zelensky. Americano recebe líderes de países vizinhos à guerra da Ucrânia para debater trégua. Também como destaque aqui em Folha de São Paulo, decisão de Dino sobre ordem externa põe bancos na mira em caso Moraes. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que o STF aprove sua validade. A decisão, dada em ação sobre a tragédia de Mariana, visa blindar o ministro Alexandre de Moraes dos Estados Unidos e pode levar à punição de bancos que cumpram sanções americanas. Agora destaque, Mara Nogueira, de O Estado de São Paulo. No estado de São Paulo, Estados Unidos apertam cerco a Moraes. Brasil contesta a investigação. Gestão Trump diz que Moraes é tóxico. País rejeita a acusação comercial. E ainda, Zelensky e europeus pedem segurança a Trump. Americano promete proteção contra a nova invasão russa e projeta cúpula. É isso aí. Para finalizar, destaques de O Globo, nesta terça-feira, na manchete, na Casa Branca, Trump acena apoio à segurança da Ucrânia e quer reunião trilateral. Americano admite enviar tropas para proteger país e prevê mediar encontro Putin-Zelensky, mas fica do lado russo sobre cessão de terras e cessar fogo. Destaque também, Dino afirma que sanções de outros países não valem no Brasil e Estados Unidos reagem sem citar a punição americana ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou em decisão relativa a outro caso que bancos e outras empresas brasileiras não podem cumprir sanções impostas por outros países. Em nota, o governo dos Estados Unidos rebateu a decisão do ministro. 7h43 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas 43 minutos, Mara Nogueira. Vamos aqui com os destaques do esporte nesta terça-feira, aqui no Jornal Rádio Universidade. E a gente começa falando sobre a final da Supertaça de Futebol de Base. Ainda no domingo, as categorias sub-16, 10 e 7 disputaram a final na Arena Olinto, lá no Olho d'Água. Os jogos começaram às 14h. Os times campeões foram o Palmeirinha, o Cruzeiro São Luís e também o São Luís Academy, isso respectivamente. Parabéns às equipes.
E finalizando com o curso nacional de treinadores, aliás, continuando, né, com o curso de treinadores do voleibol de quadra. Vai ser ministrado aí pelo ex-técnico das seleções brasileiras femininas, né, juvenil também, e também adulta, Ednilton Vasconcelos, ao lado do técnico Vinícius Santana. Realizada pela Federação Maranhense de Voleibol, a formação irá ocorrer na modalidade presencial em São Luís entre os dias 19 e 21 de setembro. É isso aí. Para mais informações, entre em contato nos números 98 98883 7926 ou então código 98 98428 0422. Falando agora, para finalizar, sobre a partida da Liga de Basquete Feminino de domingo, né? Que o Sampaio enfrentou o César Araraquara nessa final. Isso foi lá fora de casa, né? E venceu pelo placar de 70-62, a Bolívia levando a melhor, portanto. Mesmo com a série estando 2-1 para a equipe paulista, o Sampaio segue vivo na disputa rumo ao quarto jogo. É isso aí. A partida acontece em São Paulo nesta terça-feira, né? A quarta partida, às 9 da noite. E acontece em São Paulo, como já disse, mais uma vez, nesta terça-feira, às 9 da noite. Boa sorte ao Sampaio Basquete. Tem mais esporte, Mayra? Vamos aos comentários com Paulo Pellegrini. Ele fala sobre o futebol feminino que conquista primeiro título nacional para o Piauí. Não é isso, Paulo Pellegrini? Nem River, nem Flamengo, nem Altos. O primeiro título nacional de futebol para o estado do Piauí é do Atlético Piauiense. O time de futebol feminino conquistou no último domingo o Brasileirão A3, que equivale à terceira divisão nacional. A taça veio com uma goleada sobre o Vila Nova goiano por 4-0 no Albertão. É o primeiro título nacional para o Piauí, contando todas as competições femininas e masculinas na história. E é também o primeiro título nacional da temporada do futebol brasileiro, já que as outras 8 competições seguem em andamento. As séries A, B, C e D masculinas, as séries A e B femininas, além das Copas do Brasil masculina e feminina. A campanha do Cavernão, como o time feminino do Atlético é conhecido, foi impecável. 100% de aproveitamento na primeira fase e depois avanços nos mata-matas contra a Tunaluso, o Ceará, o Docimel da Bahia, até chegar às finais contra o Vila Nova. O time verde teve apenas uma derrota em 11 jogos. O Atlético é um clube novo, fundado em 2022, com sede em Teresina. O time masculino não passou da 5ª posição no estadual 2025. Já o feminino, com esse título nacional, arrecadou R$171 mil somente em premiação. E os desafios continuam. O Cavernão está vivo na Copa do Brasil Feminina e enfrenta o Red Bull Bragantino na fase de oitavas de final, em duelo previsto para setembro, depois de já ter ultrapassado 3 fases iniciais. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. 7h47. Agora, no Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre os cânceres de intestino e também coloretal, sobre esteatose hepática, tudo isso com o cirurgião gastroenterologista, doutor Osimo Gama. Ouça. O intestino é um órgão fundamental para a saúde global do organismo humano, sendo frequentemente chamado de segundo cérebro, devido a uma rede própria de neurônios, o sistema nervoso entérico, e a influência direta nas saúdes física e mental. Para falar sobre esses aspectos ligados ao intestino, o Rádio Opinião de hoje recebe o cirurgião gastroenterologista, o doutor Osimo Gama. Doutor Osimo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, é uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e falar de um assunto tão relevante hoje em dia. Relevante demais, e a gente que agradece a sua disponibilidade para vir falar com os nossos ouvintes, né? Para os nossos ouvintes também. Doutor, antes da gente adentrar nessas coisas mais pesadas, digamos assim, uma das características do intestino é que cerca de 90% da serotonina, conhecida como hormônio da felicidade,
é produzida no intestino e também aproximadamente de 70% a 80% das células imunológicas do corpo estão presentes no intestino, né? Como um órgão é tão importante desse jeito? Um fato bem interessante, falando aqui sobre saúde, não sobre doença, é que nós, como espécie, nós temos aproximadamente aí 300 mil anos, essa espécie, o Homo sapiens, né? E o nosso corpo ele está adaptado para aquelas condições de 300 mil anos atrás. Então, não é por acaso que o nosso intestino tem aproximadamente 7 metros, porque era difícil nós conseguirmos alimentação, não existia refrigeração. Então, isso daí acabou por levar essa adaptação desse órgão de ficar desse tamanho. Ficou mais complexo. Exatamente. E isso que você está colocando fortalece ainda mais a nossa opinião e o que a gente vem vendo ao longo dos anos, aí, principalmente dos últimos 50 anos, que ocorreu uma mudança muito grande na alimentação com ultraprocessados, é que a saúde, de maneira global, ela é fruto principalmente daquilo que nós comemos. A partir das suas escolhas diárias. Você come. Exatamente. A partir das suas escolhas diárias, você promove o teu fortalecimento. Então, a saúde, não só global, mas também psicológica, entendeu? A questão mesmo do bom humor, de tudo, passa pelo intestino. Interessante demais isso, né? Essa coisa do segundo cérebro. Mas, doutor, essas questões relacionadas também ao câncer, né, que estão ligadas, claro, a essa má alimentação, né? É muito difícil, né? As pessoas com tanta pressa, com tanta, enfim, o trabalho e coisas do tipo, né? Mas as pessoas têm que procurar justamente isso, adaptar essa alimentação, né? O que as pessoas devem fazer de início, né? Que a gente sabe que é uma caminhada longa, né, que, enfim, ela tem obstáculos, digamos assim, no dia a dia. E o que a pessoa deve fazer em primeiro lugar? Esse ponto que você colocou é muito importante pelo seguinte fato. Tem sido mostrado muito na mídia aí, casos recentes de pessoas jovens com câncer do aparelho digestivo, né, que repercutem muito, porque nós temos um paradigma de acharmos que a doença oncológica é uma doença da melhor idade, né, já depois do paciente com 60, 70 anos, que existe uma correlação positiva. Mas qual é o grande problema hoje em dia? Nós estamos sendo apresentados de maneira muito precoce, ainda na infância, a carcinógenos, ou seja, substâncias que modificam o nosso meio interno. E hoje, o principal fator que a gente chama, porque todo câncer ele se origina a partir de uma anormalidade genética. Mas essa normalidade ela é combatida ao longo da nossa vida pelo nosso sistema imunológico. Uma célula que ela cresce ali de maneira anormal, o nosso sistema imune, nas nossas forças vão lá, né? O nosso próprio organismo destrói essas células. Qual é o problema hoje? Que existem os que são chamados fenômenos epigenéticos, que são o nosso estilo de vida. Antes, há bem pouco tempo atrás, o principal fator epigenético que fazia o desenvolvimento desse tipo de lesão era o tabagismo. Tá? E hoje não. O principal fator epigenético no Ocidente é o sobrepeso e a obesidade, que está intimamente relacionado à alimentação de ultraprocessados e de açúcares refinados. Qual é o grande problema disso? É uma coisa, parece simples, mas todas as vezes que nós fôssemos nos alimentar, nós deveríamos olhar aquela alimentação, né? Além como uma bênção, claro, nós deveríamos olhar se aquilo vai ser um veneno ou se aquilo vai trazer uma energia para a gente. E nós vivemos numa região do país, né, que a nossa culinária ela é muito rica, mas ela também é diversa, mas ela é muito centrada no carboidrato. Tanto é que você pode ver que a gente tem um arroz de cuchá, né, arroz de marisco. É uma culinária maravilhosa, mas nós temos muitos farináceos, entendeu? E isso leva a um aumento de valor calórico, mas sem valor energético. Nutricional. E isso acaba levando ao sobrepeso e à obesidade. Existe uma máxima, né, que todo mundo conhece, o que mata não é o veneno, é a dose do veneno. Então não é que nós vamos estar proibidos de comer determinadas coisas, aproveitarmos a nossa diversidade cultural, mas nós precisamos ter aquele equilíbrio de entender que determinados alimentos realmente eles têm um potencial maior. Quais seriam esses? Principalmente aqueles que são muito ricos em açúcares refinados, açúcar branco. Isso realmente é um grande problema hoje em dia. Está relacionado com diversos problemas do trato gastrointestinal.
Mas o outro são alimentos que a gente pode considerar assim, o que é um alimento ultraprocessado. Por exemplo, aquelas carnes em conservas, embutidos, isso daí são alimentos que eles têm, como eles precisam ficar conservados e foram originados, principalmente ali depois da Segunda Guerra, por uma questão de produção. Sim. E tudo. Então, foi uma adaptação que a sociedade teve. Mas só que também virou uma questão para a indústria alimentícia. Fast food. Exatamente. Então, isso ele acaba levando um processo... Porque o que a gente precisa entender, qual é o grande problema? Nós vivemos a partir das nossas escolhas. Mas qual é o grande problema do sobrepeso e da obesidade? Nós, para podermos aumentar a nossa área corporal, o nosso corpo ele se adapta formando novos vasos sanguíneos. E o que a célula neoplásica, que ela tem um crescimento não controlado, o que ela precisa para ela se desenvolver são novos vasos sanguíneos. E a partir disso, para ela se tornar realmente uma célula maligna, é quando ocorre uma mudança do local dela original para outro local, que é o que a gente chama de metástase. Então, esse ambiente inflamado, que é a obesidade, proporciona, assim como essa produção de novos vasos, é o que é um ambiente característico para a promoção desse tipo de lesão. A gente está falando aí desses embutidos, mortadela, exatamente, salsicha, né, carne enlatada. Exatamente. Enfim, isso aí deve ser evitado 100%. 100%. É a máxima de quanto desembalar mais e desembalar menos e descascar mais. Que aí você consegue ter uma alimentação mais adequada para a nossa realidade. Frutas, legumes. O quanto mais diverso for sua alimentação, uma dica que, principalmente, que nós estamos na época aí das canetas emagrecedoras, uma epidemia de sobrepeso, quanto mais restritiva a dieta, pior a dieta. Então, e quanto mais diversa, melhor, tá certo? O que é a diversidade? Legumes, frutas, proteínas, tá certo? É claro que carboidrato faz parte, o arroz, o pão, mas você fazendo um equilíbrio, uma distribuição. Eu vejo muito aqui, às vezes você pede, os funcionários pedem uma quentinha, uma coisa, aquele almoço ali mais rápido, a gente vê que, qual é a característica que vem, né? Vem o arroz, o macarrão, o feijão, ainda vem a farofa, ou seja, são várias qualidades do mesmo carboidrato, e não tem ali uma diversidade, enquanto o ideal seria nós começarmos ali por uma salada, que seja de legumes cozidos, ou então até mesmo de folhas, o que essa diversidade é que deve ser procurada, porque eu considero 3 grandes médicos que são gigantes na nossa vida e que nos acompanham todos os dias. Primeiro é a nossa alimentação. Esse é um médico que a gente precisa consultar todo dia e conversar bem com ele. O segundo médico é a atividade física. O sedentarismo ele mata tão quanto qualquer outro tipo de doença. E o terceiro médico é nós dormirmos. E dormir passa por essa nossa inteligência relacional. Você passa o dia todo no estresse, brigando no trabalho, aquela convivência conflituosa, comendo mal, você não vai conseguir dormir. Então, não adianta você passar, às vezes, 20, 30, 40 anos brigando com esses 3 médicos e procurar depois um médico sozinho. Ele não é muita responsabilidade. Muito tarde, porque o problema já está instalado. Tudo na vida, quando a gente previne, é mais fácil e mais barato de se acertar do que quando a gente tenta consertar. Acima de tudo, mais barato. Exatamente, porque depois que a doença está instalada, não é que não tenha cura, mas na maioria das vezes nós vamos conseguir remediar até um determinado ponto. Isso é um detalhe que precisa ficar em alerta. A medicina, embora seja uma coisa maravilhosa, ela tem um certo limite. Né? Exatamente. Doutor, para a gente finalizar, ainda nessas questões relacionadas, né, que tem tudo a ver, né, que é a esteatose hepática, né, que é a gordura do fígado, ela está totalmente ligada a esses aspectos também de alimentação ou tem outras coisas? Principalmente isso daí, porque o fígado é a nossa maior víscera parenquimatosa do corpo. Ele tem aproximadamente aí 5% do nosso peso. E para você viver feliz, você precisa que seu fígado esteja bem, porque ele é que elimina as substâncias, produz as proteínas, ajuda no metabolismo de gordura e de tudo. Qual é o problema que acontece? O fígado também é a nossa reserva inicial de energia. Ele absorve um pouco aquilo que nós nos alimentamos e guarda como ali uma energia de fácil utilização para quando a gente estiver em um determinado período de jejum. Qual é o problema hoje? Como nós nos alimentamos de alimentos com muito teor de gordura, essa gordura começa a ser acumulada no fígado.
E hoje, só para os nossos ouvintes terem a noção do que está acontecendo, aproximadamente 30% das causas de transplante hepático ainda estão relacionadas às hepatites crônicas, B e C. Só que já na Europa e na América do Norte, a principal causa de transplante de fígado já está sendo a esteatose hepática. Porque a esteatose hepática, ela leva à inflamação do fígado, do mesmo jeito das hepatites crônicas, virais, e leva à formação de câncer no fígado, porque ela mantém um ambiente inflamatório dentro do fígado. O fígado, apesar dele ter uma capacidade regenerativa enorme, que ele só começa a apresentar sintomas, o fígado ele sofre calado, ele só começa a apresentar sintomas do que depois de aproximadamente 70% do seu parênquima, ou seja, da sua estrutura já está destruída e não consegue mais se regenerar. Aí que ele vai dar um vai sinal. Vai dar sinal. E outra, uma coisa muito importante, o fígado ele tem poucas fibras nervosas, então o fígado não dói. Eu digo sempre que o fígado ele tem vizinhos que são barulhentos, o estômago, o intestino, a vesícula biliar. Na maioria das vezes, quando a pessoa sente uma dor no lado superior do abdômen direito, não é o fígado que está doendo, entendeu? São os órgãos ali, os seus vizinhos que estão doendo. Às vezes é uma úlcera, e aquilo leva a um diagnóstico precoce. Por isso que é tão importante, as doenças hepáticas, elas são silenciosas, mas não precisam ser invisíveis. Você fazendo ali exames de controle, que são exames simples, como exame de sangue e ultrassonografia, você consegue detectar. Qual é o grande problema, voltando na esteatose? É a doença que a gente chama dos 30%. 30% da população tem esteatose, desses 30% vão evoluir para esteatohepatite, 30% vão evoluir para cirrose e 30% vão evoluir para câncer no fígado. Então, é a doença dos 30%. Então, quando você pega uma população como a nossa, no Maranhão, de um número expressivo, isso vai ter impacto, como já está tendo impacto na saúde pública, entendeu? Porque à medida que a doença hepática avança, ela precisa de tratamentos mais complexos. E, infelizmente, foi o único órgão ainda que nós não conseguimos fazer uma terapia substitutiva. O que eu quero dizer com isso? O rim, existe uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise. O pulmão, quando a gente consegue colocar ali uma máquina de respiração artificial, o fígado nós não temos. Não tem nada ainda que substitua a função do fígado quando ele para. Então, por isso que as doenças hepáticas elas são tão perigosas. A gente tem que estar atento. Dr. Osimo Gama, que é gastroenterologista, cirurgião, né? É bom lembrar, falou aqui com a gente sobre alguns aspectos relacionados ao intestino. Eu agradeço bastante aqui. A gente espera o senhor em outros momentos, né, para desenvolver essa conversa, porque é muita informação que a gente precisa relacionado ao intestino. Estamos à disposição e lembrando que a UFMA, o Hospital Universitário, ele tem núcleo de especialistas que tratam dessas doenças, atendem pelo Sistema Único de Saúde, e a população pode procurar e terá um atendimento adequado, especializado e de primeira linha, como a universidade sempre oferece aqui à comunidade do Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, gente que agradece, e você, ouvinte, pode conferir outras entrevistas também, www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E esse é o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente fica por aqui e volta amanhã com mais informações. Mayra assume agora a sessão das 8 com muita música boa para você. Mayra, um bom dia e até amanhã. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes. Voltamos já com a sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM.